Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue a sua Bíblia, abra o seu coração, pega a sua Bíblia, meu amado, e vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos caminhar um pouquinho mais na revelação da palavra de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia. Então, pegou a sua Bíblia? Entrou na live e não saia mais. Entrou na live e não saia mais. Tá bem? Abra a sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui a cura de um cego de nascença. Jesus curando um cego de nascença. A cura foi real? Foi real. Não foi parabólica. Não foi virtual. Foi uma cura real. Havia um homem cego numa cidade real, um personagem real e que foi curado. E a partir dessa cura, Jesus quer nos ensinar muitas coisas, irmãos. A partir dessa cura, Jesus nunca curou ninguém pelo simples curar. Não era sempre mais uma cura. Ele sempre que curava, ele tinha uma lição. Entendeu, irmão? Sempre que ele fazia um milagre, ou sempre que ele fazia algo extraordinário, ele tinha uma lição por trás. Você quer cura? Quer o sobrenatural de Deus? Quer o agir de Deus? Então se prepare para ser revelação de Deus para alguém. Queira ser revelação de Deus para alguém. Amém? Sempre que ele fez algo miraculoso, tinha uma lição por trás. Aqui no caso do cego, tem lições grandes e tremendas por trás. Amém? Vamos de novo? João capítulo 9, eu já vou para o versículo 17, tá bom? Já vou para o versículo 17 para a gente caminhar um pouquinho mais. Vocês aprenderam que os discípulos enxergavam Deus como um Deus punidor, como um Deus castigador. Lembra-se disso, no versículo 1 até o versículo 3, né? Os discípulos enxergavam Deus como um ser punidor, punitivo. Um Deus que castigava no momento as pessoas pelo pecado que ela tinha cometido. Os discípulos estavam equivocados na forma que eles enxergavam Deus. E aí nós aprendemos que nós precisamos enxergar Deus corretamente. Que a forma, o jeito que nós enxergarmos Deus é o jeito que nós vamos falar. Se enxergarmos errados, falaremos errado. Se enxergarmos equivocados, seremos no falar equivocados. Percebeu isso? Depois, este cego, ou melhor, depois levaram esse cego para os religiosos. Para os religiosos, quem Deus era? Deus era um ser que valorizava mais o dia sagrado, as regras, do que a pessoa humana. Para os líderes religiosos, Deus valoriza mais o dia sagrado, o ritual, do que a pessoa humana. Outra forma equivocada de ver Deus. Deus não valoriza mais as coisas do que pessoas. Ele valoriza mais as pessoas. Tá bom? Essa foi a segunda audiência. Primeiro uma audiência com os discípulos. Depois uma audiência com os religiosos. E agora a gente está no versículo 17. Leia comigo. Verso 17. De novo, perguntaram ao cego. De novo perguntaram ao cego. Que dizes tu a respeito dele? Do homem que te curou? Que dizes tu a respeito de Jesus, o cara que te curou? Visto que ele te abriu os olhos, disse o cego, que é profeta. É profeta. 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Olha para mim um minutinho. Estamos na terceira audiência. Olha só, os discípulos enxergavam Deus como um Deus punidor. Os religiosos enxergavam Deus como um Deus que valoriza mais as coisas, o dia sagrado, o sábado, do que as pessoas. E agora, os religiosos estão conversando com o cego. E pergunta para o cego, o que você diz? O que você fala a respeito desse homem que te curou? O que você diz? Visto que ele te abriu os olhos, disse o cego,
ele é profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Gente, presta atenção aqui. Olha só, o maior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Sabe, irmãos, às vezes aquilo que é explícito, que é claro, que é evidente, a gente não crê. Não. Presta atenção aqui. Muitas vezes eu e você não acreditamos naquilo que é claro, explícito, evidente. Nós não cremos. E aquilo que é obscuro, aquilo que é distante, aquilo que é mágico, a gente acredita. Meu Deus do céu. Vamos lá, não pensa comigo. Eu preciso parar agora aqui para você pensar. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes você procura o que é obscuro para crer? O que não é explícito? O que não está claro? Por que nós somos assim, seres tão místicos? Por que nós somos assim, tão místicos? Ou melhor, tão misticistas? Por que será, irmãos? Gostamos do que é obscuro, do que é transcendental, do que é mágico. Aí cremos nisso, acreditamos nisso. E aquilo que é explícito, evidente, claro, a gente não acredita. É como diz o ditado, né? Chifres em cabeça de cavalo, né? Queremos encontrar chifre na cabeça de cavalo. Irmão, às vezes está muito claro, às vezes está muito explícito. Olha só, os líderes religiosos viu o cego que não é mais cego. O cara nasceu cego. Quem não sabe, os versículos anteriores, o versículo 6, 7, lá, vai falar que toda a vizinhança sabia que o homem era cego. Todo mundo sabia, porque o homem esmolava, o homem era pedinte. Quem não sabia disso? Quem é que não vê cego, gente? Aí, eles não acreditavam. Olha só, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Enquanto não chamaram os pais. Você quer ver, irmãos? Irmão, irmã, você quer enxergar? Você realmente quer enxergar? Ou você está atrás de alguma coisa misticista? Alguma coisa mágica? Irmão, irmã, não existe mágica. Existe o sobrenatural de Deus. Existe o agir de Deus. E Deus começa a agir através de abrir os nossos olhos. Ele quer abrir os seus olhos para que você o veja como Ele é. Bondoso, misericordioso, compassivo, gracioso, perdoador, libertador, salvador. Ele quer que você o enxergue como Ele realmente é. Mas nós preferimos enxergar um Deus mágico. Um ser mágico. Um ser não evidente, obscuro. É simplicidade. Jesus veio revelar o Pai para nós. Jesus veio revelar o Pai para você e para mim. Não acreditaram no cego, não. Primeiro, falaram com Jesus, falaram de Jesus e eles não criam em Deus porque Jesus quebrou o sábado. Jesus não podia fazer o bem porque era um dia sagrado, era um dia de sábado. Então Jesus não podia fazer bem nenhum, porque Deus não faz nem bem nem mal no dia de sábado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. 19. E os interrogaram. Interrogaram os pais. Interrogaram os pais. É este o vosso filho? Perguntou os líderes religiosos. Perguntou os líderes. Os mestres religiosos perguntaram. É este o vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, ele veio agora? Meu irmão, você acha que era para estar discutindo isso? Ô, gente, olha para mim aqui. Não era para estar discutindo isso, irmãos? Não era para eles fazerem uma mesa, botar um monte de salgadinhos ali, botar ali alguns refrigerantes ali e comemorar, e celebrar e adorar a Deus? Não era para fazer isso? Você está vendo como uma pessoa que quer ser cega ela é? Não era motivo, gente, de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de botar uma mesa e comer e celebrar e celebrar. Não era para fazer isso, irmão? Ninguém está nem lembrando disso, ninguém está nem ligando para isso, que o cara era cego, agora vê.
Meu irmão, quem é mais cego? Quem é mais cego, gente? Aqueles que querem encaixotar Deus à sua maneira? Ô, gente, olha para mim aqui, filhos. Muitas vezes você vê Deus do seu tamanho. Muitas vezes você vê Deus a partir da sua ótica. Muitas vezes você vê Deus a partir do seu óculos. Do seu óculo. Ô, irmão, saia da caixinha da religião. Saia da cegueira da religião. Não procure guias cegos. Não procure mestres cegos que não discernem esquerda da direita. Não procure. Esse é seu filho? Perguntaram eles. É seu filho? Nasceu cego? Como é que ele veio agora? Como ele veio agora? Verso 20. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Os pais falam. Então os pais responderam, verso 20. Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como veio agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, ele falará por si mesmo. 22. E isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Você está ouvindo? Verso 22. E isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes mestres religiosos, estes líderes religiosos, haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha para cá, irmão. Os mestres religiosos tinham ameaçado. Eles tinham ameaçado muita gente. Se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Pois é, meu irmão. Você se lembra lá para onde que o cego foi enviado? Você se lembra? Jesus fez lama, passou nos olhos do cego e fez o quê? Mandou o cego para onde? Vocês se lembram? Escreva aí se você se lembra, escreve aí. Mandou para o tanque de Siloé. Que quer dizer o quê? É aramaico, quer dizer enviado. Siloé quer dizer enviado. Olha para mim, depois você procura, presta atenção. Agora, os judeus falam assim: se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seja expulso da sinagoga. Você sabe o que é Jesus o Cristo? Jesus o enviado. Jesus mandou o cego para o Siloé e o cego foi. Os judeus sabem quem é o Siloé e não vão. Os mestres religiosos sabem que Jesus é o Cristo, mas não quer que ninguém fale. Gente, é cego quem quer ser cego. Não enxerga Deus quem não quer ver Deus. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Porque Deus, o Todo-Poderoso, estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Mas os mestres religiosos não querem ver Cristo, não querem ver o enviado, não querem encontrar-se com Siloé. O cego foi ao Siloé e os mestres religiosos não querem ir ao Siloé. Vá ao Siloé. É a base de tudo, é o fundamento de tudo. Sem o Siloé, sem o Cristo, você não enxergará nada. Ninguém vê Deus sem ir ao Siloé. Ninguém enxerga Deus sem ir a Cristo. Ninguém enxerga Deus, o Papai, sem vir a Cristo. Enxergue a Deus a partir de Cristo. Enxergue a Deus a partir de Cristo. Esses mestres cegos, guias cegos, líderes cegos, proíbem as pessoas de ir a Cristo. Não confesse ser Jesus o enviado, não confesse ser Jesus o Messias, não confesse ser Jesus o Cristo, não confesse ser Jesus o enviado, não confesse, porque se confessar eu te expulso, hein? Se confessar eu te expulso.
existem tantos mestres cegos. Então que você enxergue a Deus a partir de Cristo. Porque foi para isso que Cristo veio, para reconciliar consigo mesmo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Amém? Você crê na simplicidade? Crê na simplicidade? Então se prepare para alçar novos voos, para se aventurar em novas caminhadas com Deus, para navegar mares nunca navegados. Se prepare, porque o Senhor está fazendo você enxergar. O Senhor está te revelando a vontade dele. O Senhor está te revelando a bondade dele e a vontade dele. Amém?